Olá, amigos! Tudo bem? Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. E esta é a última desta série. A gente já vai ficar com saudades, não é? Eu, pelo menos, espero que você fique com saudades aqui da gente. Foram momentos tão bons e espero que tenhamos ajudado você em muitas situações. Esta série termina aqui, mas isso não impede que vocês, como grupo aí que formaram, possam continuar se encontrando, estudando novos temas que sejam relevantes para esta situação que vocês vivem, mas, sobretudo, continuarem orando, intercedendo uns pelos outros. Eu imagino que, ao orarem cada um pelos filhos dos outros, vocês devem ter criado laços de amizade, uma convivência muito especial. Afinal, existe algo em comum, existe uma esperança em comum, existe um sonho guardado no coração que eu imagino que para alguns já deve ter aí acontecido ou está para acontecer. Em nome de Jesus, tenham fé, porque Deus está aí cuidando dos filhos e cuidando de vocês. Nesta oportunidade, nós vamos aqui consolidar os relacionamentos. Na verdade, falar um pouco sobre como estabelecer um novo relacionamento, um novo começo. É como se a gente pudesse, assim, deixar para trás, e aqui assim a gente pode deixar tudo para trás, e uma nova estrada, um novo começo aí nesse relacionamento. E eu estou aqui com os meus convidados, mais uma vez, super especiais, para a gente conversar sobre este tema que é muito importante para você. Mais uma vez aqui, a nossa querida psicóloga Márcia Furlan. Bem-vinda, Márcia. Obrigada, é um prazer estar aqui nessa conversa. Pastor Paulo Bravo, obrigada por aceitar o convite e estar conosco mais um momento como esse. Privilégio. Eu que agradeço o convite, a oportunidade e a alegria de poder falar com vocês aqui e com você aí também. É a bênção de Deus sobre cada um. Pastor, eu vou começar com você aqui, porque me dá a impressão de você ter já presenciado na sua vida como pastor, batizando tantas pessoas, né, que já passaram aí. Todas estas tiveram um novo começo. O que você sente, o que você poderia dizer, dando um significado? O que é isso, um novo começo? Na verdade, é começar do zero mesmo? Essa é a expressão bíblica, porque quando alguém aceita Jesus e é batizado, o simbolismo do batismo tem tudo. Aliás, o batismo quer dizer isso daqui. A pessoa mergulha na água, quando ela sai dali, a pessoa que eu era ficou sepultada. E quem sai é uma nova criatura em Cristo. O apóstolo Paulo aborda muito isso daqui. Nicodemos questionou muito isso com Cristo. E aí, Senhor, você quer que eu volte para dentro do ventre da minha mãe? Né? E Jesus falou, Nicodemos, você é um homem estudado, você sabe do que eu estou falando. Né? Então, assim, a garotada do mundo da tecnologia conhece isso como um hard reset. Que é quando você pega uma máquina que está travada assim e você dá aquele reset que você limpa tudo que está lá e começa. É um recomeço. Sim. Quando eu aceito isso, qual é a maior limitação que tem para eu aceitar isso? Porque eu me torno vulnerável. Uhum. Eu sou senhor das minhas ideias, dos meus pensamentos, das minhas emoções, eu levo a vida do jeito que eu quero, eu tenho controle sobre as coisas. E quando eu experimento esse recomeço, eu perco esses controles, e não é fácil. Eu tenho lidado com muita gente que é muito dominadora, e ela diz assim, pastor, não, eu não tenho a coisa na minha mão. Eu falei, sim, é para não ter mesmo. Muitas vezes, e daria para pegar vários exemplos da Bíblia, em que você via a pessoa totalmente fora do controle de toda a situação. Né? Quando eu estudo a história de Abraão, por exemplo, e Deus dizendo, olha, não é do teu servo, é do teu filho, aí ele vai com 80 e quase 90 anos de idade, faz a coisa errada de novo, pega lá uma serva, e aí Deus volta para ele aos 99 anos e diz assim, você não entendeu, é teu filho legítimo dentro do teu casamento com a tua esposa. E a mulher também já estava com 90 anos de idade, e ele fala, Abraão riu. Abraão riu. Do tipo assim, isso é impossível. Mas nós lidamos com o Deus do impossível. Amém, por isso, então, né? quando ele fala desse novo começo,
eu vou perder o controle da situação, mas eu vou confiar nesse Deus que é sensacional. Esse novo começo para a gente, dentro desse contexto, essa realidade com pais que vivem com filhos jovens, adultos, né? Que já tem, quem sabe, até sua família. É possível deixar o passado para trás e realmente começar um novo trilho, uma nova caminhada com esses filhos, Márcia? Eu costumo dizer assim, a nossa vida é como se fosse um livro. Né? Então, as folhas que passaram, que eu já li, os capítulos que eu já li, é o nosso passado. Nós estamos no presente, que é onde nós temos parcial controle, não temos controle total. Sim. E talvez o nosso futuro, que também não temos, tenha a ver com o nosso presente. Nós vamos colher consequências, frutos, né? Sim. Essa mudança, ela precisa ser bem original. Né? Quero fazer mudanças com os meus filhos, consolidar alguma coisa, um novo começo. Esse novo começo tem que ser para valer. Eu falo que ele tem que sair do discurso e ir para a prática. Porque muitas vezes a gente começa, vamos colocar aqui um regime. Segunda-feira eu vou começar. Na próxima segunda eu começo. E eu vivo começando o regime só de falar. Mas de executar, e nas nossas relações tem muito disso também. Tem muita coisa que a gente diz, vai ser diferente. Agora eu vou fazer para valer. Não vamos mais fazer esse tipo de coisa, conversar sobre isso. Não vamos mais conversar dessa maneira, com esse tom de voz. Só que quando a gente vê, o padrão voltou. Então, se é para recomeçar, é para recomeçar mesmo, para valer. Isso combina com aquilo que você comentou anteriormente. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Sim, então, totalmente. nesse caso, seria mais ou menos assim. Já não sou esse pai, essa mãe aqui, que vai determinar como as coisas têm que ser, né? Aquele padrão aqui precisa ser deixado para trás. Eu preciso seguir uma nova linha, né? E assim, Denise, isso não tem a ver só com pais e filhos. Isso tem a ver com relacionamentos de trabalho, isso tem a ver com relacionamentos sociais, relacionamentos na igreja, marido e mulher. Eu lido com muitos casais que eles foram se afastando aos poucos, a rotina foi engolindo. E aí você percebe que os dois precisam dar esse recomeço para si, não para o outro. E a grande dificuldade é essa. Um está sempre querendo mudar o outro, mas ele não quer mudar a si mesmo. Então, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para a minha vida, e os casais que eu estou atendendo hoje, eu digo isso, olha, eu aceito conversar com você, mas nós vamos lidar assim. Com você, eu falo de você. E com o seu esposo, com a sua esposa, eu vou falar dele, falar dela. Porque, assim, você vem aqui me apontar os defeitos dele, então, nesse relacionamento pais e filhos, isso também tem a ver. É muito fácil os pais olharem e ver o que os filhos fizeram de errado, ou os filhos olharem e ver o que os pais fizeram de errado. Mas e eu? E eu? Onde eu errei? Onde eu falhei? Entendeu? Então, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para Cristo, comparar comigo. Eu só me comparo com Cristo. E aí eu entendo quão longe eu estou desse ideal e busco ser semelhante a Ele. Márcia, você diria que, de repente, o que mais trava, o que mais impede esse novo começo seria essa postura de a gente não conseguir abandonar a nossa ideia, o nosso jeito, não, porque eu acho que tem que ser assim e tal? Nós somos rígidos em muitas situações. Existe um contraste que a gente diz que é a rigidez e a flexibilidade. E existe isso, flexibilidade psicológica, religiosa, flexibilidade social ou rigidez social. Eu sou assim mesmo, meu jeito é assim. Eu falo, eu não engulo sapo, eu já falo mesmo. Esse tipo de coisa trava relacionamentos. Esse tipo de coisa estabelece paredes entre as pessoas. Porque o outro meio que já diz, não, ele já falou que ele é daquele jeito, não adianta. E eu não sei se vocês já estiveram nessa situação de estar escutando uma palestra, um culto, e daí diz, nossa, o fulano precisava estar aqui para ouvir isso. Já viram? Às vezes até a gente já pensou dessa maneira. Mas espera aí, quem está lá? Sou eu. Então, eu preciso fazer alguma coisa, né? A partir de mim, a mudança vai acontecer ao meu redor. Porque é mais fácil eu aplicar a mensagem para o outro, para que o outro mude, simples do que eu aplicar a mensagem para mim. Sim, e daí a gente parte para uma coisa, assim, ou para fechar esse aspecto, eu queria até comentar aqui, olhando para você, é assim, num relacionamento, aquele que tem maior maturidade
emocional e espiritual é que precisa dar o passo inicial para esse novo começo. Então, não espere que seu filho mude, você que tem que mudar. E a gente não está falando aqui de mudanças que vão contra os princípios, mas são aquelas coisas que, sim, como a Márcia falou, existe a flexibilidade e que precisa ocorrer. Não é? E aí entra dentro dessa flexibilidade eu aceitar o outro do jeito que ele é. Talvez você aí vai lembrar de uma frase que a gente já tenha dito aqui, que a gente precisa aprender a amar o outro não como ele merece, mas como ele necessita ser amado. É assim que Deus faz conosco. E esse é um processo inicial, talvez, de a gente entender isso, porque essa conscientização faz com que eu comece a agir de um jeito diferente. É um novo começo até para mim, como pai, no meu comportamento. Não, esse meu filho, ele me tira do sério quando ele faz isso. Não, mas espera aí. E aí, aquela coisa que já mencionamos lá numa outra lição, da ideia da reação e não da ação. Então, quando eu reajo, eu estou tratando ele como eu acho que ele mereceria. Mas quando eu paro para pensar e quando eu reflito nessa ideia de que, espera aí, eu já fiz assim sempre, nunca deu certo. A minha vontade é fazer isso aqui, mas isso aqui é ser a velha Denise, não é? Aquela velha mãe. Então, é o seguinte, hoje eu decido agir de um jeito diferente. Afinal de contas, nesse relacionamento, quem tem mais idade, quem tem mais maturidade, quem tem mais experiência, ou pelo menos deveria ter experiência com Deus, sou eu, não é o meu filho. Então, eu acho que a gente começa a sedimentar um novo começo também por essa atitude. Para mim é impossível ouvir toda essa colocação que você está fazendo, Denise, sem parar, sem lembrar, deixar, assim, não consigo não pensar na história do filho pródigo. Ah, sim, pastor, mas você sabe que nossa primeira conversa aqui com o pastor Elmar, com o pastor Tiago, nós abordamos a ideia do filho pródigo. Sim, e não tem como afastar dela. E quando a gente fala desse recomeço, é fundamental parar para pensar, porque não dá para imaginar que o pai vai receber o filho de volta para casa e achar que o filho vai ser totalmente diferente do que aquilo que ele era. Ou que o pai vai continuar agindo com ele da mesma maneira como agia antes. Espera um pouquinho. O que foi que fez com que o filho sentisse que não era parte daquela família? O que foi que fez com que o filho quisesse sair da casa? Entendeu? Quando a gente olha para a postura do irmão mais velho, a gente já entende uma parte do problema. E o pai continua lidando com os dois filhos, com temperamentos e comportamentos completamente diferentes, mas trabalhando para conciliar todas estas coisas, trabalhando para manter a família unida. Não adianta o pai achar que o filho chegou de volta, cadê aquela metade da fortuna da família que você levou embora? Entendeu? Não é esse o espírito, é receber, por isso que tem que ser esse recomeço. E a gente tem que trabalhar agora na consolidação disso, né? O que mais pode impedir esse recomeço? Acho que a gente precisa pensar num item aqui que é, se fosse para recomeçar de verdade, o que eu faria diferente? Aí fica mais palpável. Sabe? O que eu faria diferente? Eu seria mais bondoso? Eu seria mais paciente? Que é o se eu pudesse voltar no tempo, né? Isso. Eu não tenho como voltar no tempo. Não tenho como. Mas tudo que tem à minha frente, eu tenho que enxergar como oportunidade. E não é esperar grandes eventos, não. Um almoço, uma caminhada, uma saída, um bate-papo são oportunidades de estar com meu filho, de estar conversando sobre coisas importantes. E ele até pode estranhar a sua reação, de estar agindo diferente. Fala assim, o que está acontecendo com minha mãe? Aliás, o que está acontecendo com meu pai? Fala assim, isso não está muito certo, não. Mas não importa se isso está vindo daqui de dentro consciente, baseado nesse amor, nessa paixão por esse filho, por esse recomeço, e pela certeza de que Deus está agindo, vai, segue, deixa que ele pense assim, que está meio estranho, porque uma coisa vai ser importante, você está fazendo essa parte. E isso traz um sentimento muito bom para o pai. E o tempo vai mostrar que essa mudança é definitiva. Exatamente. O que não pode é fazer hoje, porque ele não teve uma resposta positiva como você queria, e daí você, eu acho que não vai funcionar, não vai dar certo. Não. É importante ter uma constância, né? Quando você quer fazer uma mudança, você precisa ter aí um nível de até porque os hábitos
afastamento, eles foram sendo consolidados ao longo de décadas. E agora eu não vou mudar tudo isso de uma hora para outra. Eu preciso reconstruir um estilo novo de relacionamento e que não vai dar resultado assim no primeiro momento. Mas se na primeira tentativa não deu certo, eu já desisto, eu não dou tempo para Deus agir, não dou tempo para que meu filho possa entender de fato o que tem dentro do meu coração, né? Uhum. Eu fico pensando assim, que em algumas situações nós talvez tenhamos pais em que o pai não agiu errado assim. O que eu quero dizer com isso, o quê? Não é que a gente, como pai e mãe, foi perfeito. A gente sempre vai errar em alguma coisa. Mas não que tenha ocorrido alguma coisa assim tão séria para fazer um filho desistir, sair de casa, sair da igreja. Porque muitas histórias estão relacionadas ao quê? Aquele filho que teve uma convivência com os colegas e deu muito mais atenção ao que os amigos falaram, os jovens falaram, que o professor na universidade falou, que tudo aquilo que ele havia aprendido em casa ficou para trás. Ou seja, o meu pai está ultrapassado, minha mãe também, a Bíblia também. Então, ou seja, nessa questão, não há tanto que o pai mudar, mas ele precisa manter tudo aquilo que ele já construiu, que foi bom, porque de alguma maneira ou outra, aquilo deu e construiu estabilidade no filho, né? Isso também porque a gente observa assim, que num determinado momento chega um ponto em que esse filho cai na real. E ele sente que aonde que eu vou? Para onde eu vou? Aonde ele tinha estabilidade. E onde é que ele tinha estabilidade? Era lá na casa dele, era com o pai, era buscar o conselho do pai e da mãe. Então, tem algumas coisas... Quando a gente fala de um novo começo aqui, às vezes é no formato... Quando vem esse filho, como você mencionou com a ideia do filho pródigo, mas também pode ser o seguinte, que não é necessariamente tanto que eu tenha que mudar, né? Mas é o acolher. Ou, às vezes, apresentar as mesmas coisas com uma linguagem diferente. Também. Durante o meu ministério, eu sempre trabalhei com jovens. E muitas vezes os pais iam me agradecer porque eles passaram a vida inteira falando alguma coisa para os filhos e os filhos nunca deram ouvido. Não entendiam. E, de repente, em um momento que eles ouviram uma apresentação minha, os filhos chegaram em casa tomando decisões em cima daquilo que os pais estavam falando a vida inteira. Mas aí eu conversei com os pais e falei, olha, se você não tivesse trabalhado isso a vida inteira, eu ali, naquele momento, eu não ia mudar a vida dele. Então, ele já tem muita bagagem. Agora, tem uma linguagem um pouquinho diferente, tem uma abordagem um pouco diferente, que fez com que ele abrisse o pensamento ou se tornasse mais suscetível a aceitar alguma coisa. Então, eu entendo que nós três somos pais e mães, né? E eu, algumas vezes, tive que pedir desculpa para os meus filhos. Sim. E agora, a gente entende que os pais erram, mas erram tentando acertar. Sim. Então, quando tem amor, quando tem carinho, quando tem dedicação, os filhos vão compreendendo que os pais erraram tentando acertar. E vão também compreendendo que muitas coisas que eles diziam que os pais tinham errado, na verdade, os pais estavam certos. E algumas vezes precisa chegar ao ponto deles se tornarem pais para se verem fazendo as mesmas coisas, né? Para se verem fazendo as mesmas coisas. Só se colocando nesse papel de pai e mãe, né? Para ter a noção. Tem uma coisa que é importante, acho que a gente lembrar aqui, porque os nossos filhos, quando estão lá 15 anos, 18 anos, 20 anos, mas já é um moço, já sabe decidir tudo, não tem vergonha, cuidado. Cientificamente, o que os estudos mostram? O pastor já estudou um pouquinho aí da neurociência. Em torno dos 24, 25 anos é quando o nosso cérebro está maduro completamente. Veja que na nossa sociedade brasileira, por exemplo, com 24 anos, ele já terminou até a faculdade. Então, ele já decidiu muita coisa que talvez venha a mudar. E tem uma estatística que mostra também um número bem grande de estudantes que fizeram um curso e atuam em outra área. Talvez porque isso foi decidido com imaturidade ainda. Sim. A gente não sabe dizer exatamente. Então, nós temos adultos
em formação. Não são mais crianças, adolescentes até em torno de 19 anos, mas essa maturidade também precisa ser conhecida por nós pais, né? Ele já tem condições de decidir isso? Ainda não, mas teoricamente sim. Então vamos ajudá-lo no que for possível. O quanto vocês acham que esse novo começo tem a ver com a palavra resiliência? Então vamos ver aí. Primeiro tentar definir o que é resiliência, para a gente depois tentar fazer essa conexão. Resiliência é retomar, começar de novo, achar forças para eu vou tentar. Frustrações, decepções, todos nós temos? Sim, em várias e diversas áreas. Essa resiliência é realmente assim você estar disposto e animado, no sentido da palavra mesmo, ter ânimo para fazer. E talvez para fazer a mesma coisa de forma diferente. Vamos dar um exemplo muito simples. Vestibular. Às vezes é um bom aluno, um bom filho, sempre teve notas boas, chegou na hora, para aquele curso não deu. Ele errou, ele falhou, ele tem que ter resiliência para tentar de novo. Daqui 6 meses tem outro vestibular. Ah, mas eu vou tentar como? Ah, eu vou estar fazendo um cursinho, eu vou estudar em casa, eu continuo fazendo a minha parte e sendo resiliente. Existem pessoas que na infância e na adolescência não aprenderam a ser resilientes. Eles têm uma tendência muito grande a ter depressão. Porque quando eles precisam tentar de novo, não vou conseguir. Isso não é para mim. Sabe aquele termo assim, não dou conta? É um perigo. Tem gente que passa o dia todo falando, não dou conta não, isso não é para mim não. E isso, nesse momento, né, no relacionamento com os filhos, a gente pode começar de novo, não pode? Se houve esse tipo de coisa, tipo de atitudes, esse tipo de palavras que, de repente, não promoveu no filho essa característica, nós pais mesmo, na fase adulta, nós podemos mudar essa realidade, ou digamos assim, promover algum tipo de mudança. Porque quando a gente está falando de um novo começo, quando a gente está falando sobre resiliência, talvez muitos pais possam estar perguntando assim, tá, mas o meu filho é adulto. Eu não tenho mais agora como voltar ao tempo, como vocês já disseram aí, e como é que eu vou tentar ser resiliente construindo uma nova história com ele, dentro de coisas que talvez que ele precisava, continua precisando, mas ele não é mais criança. Ou seja, tem como a gente resgatar, fazer agora com eles, mesmo sendo adultos? Sim, tem sim. Olha, podemos entrar nos passos especiais aqui? Por favor, porque tudo que é mais prático fica mais fácil. Então, a gente vai falar, daqui a pouquinho o pastor vai falar uma explicação muito legal sobre elogio. Eu vou começar a falar sobre isso daqui. Bom, elogio é um dos caminhos de resiliência, né? Você consegue, você pode, tente de novo, mande um novo currículo, meu filho. Tente de novo, sabe? Esse tipo de incentivo, de elogio, de retomada, nós podemos fazer. A gente chama isso de habilidade social. Muitas vezes, Denise, a gente não sabe nem receber elogio. Nem presente. Sabe aquela coisa assim? Que é seu aniversário, você fez um bolinho, me convidou, eu chego e você diz, não precisava? Precisava. Eu sou sua amiga, tenho um carinho por você. Muito obrigada pelo carinho. Eu sou que não sei receber presente, eu fico sem graça até o fim da história. Então tem que saber responder, pastor. Tem que dizer muito obrigado pelo carinho. Sim, nossa, eu nunca delícia digo não receber precisava, esse presente. não. Eu sempre olho e falo assim, olha, eu fico sem graça de receber, mas agradeço o teu carinho e vou usar com muito carinho. Isso mesmo. Sim. Esses detalhes, nós às vezes não fomos ensinados a reagir a esse tipo de coisa, sabe? Nos intimida. Autoestima tem a ver com elogio? Que você já 100%. Vai dizer que tipo de elogio o pastor está guardando ali. Não, mas 100%. Autoestima tem muito a ver com isso. Eu trabalho com muitas pessoas na igreja que são frustradas porque os pais comparavam. Por que você não é igual ao teu irmão? Olha teu irmão, cada nota que tira. Olha a sua irmã. E sabe, essa comparação. Às vezes os pais estão tentando ajudar, mas acabam jogando os filhos para baixo e destruindo a autoestima dele. Acho até bom mencionar que autoestima não é altura. É auto de próprio, né? Estima própria. Porque alguns falam assim, não sei se tenho autoestima ou baixa estima. Não, a autoestima é estimar a si mesmo. E os pais, sem querer,
acabam destruindo isso nos filhos. Ou às vezes não são os pais, a sociedade, os amigos, professores, né? Mas a gente precisa começar a perceber isso, e o elogio ele é fundamental para isso. Isso mesmo. O elogio, ele fortalece relacionamentos. O elogio genuíno, não é aquele elogio assim só para puxar saco, sabe, alguma coisa do tipo? Genuíno. E se você não tem um elogio genuíno, qual que é a indicação? Não diga nada. Não vai falar só porque quer falar alguma coisa, sabe? Ele fortalece relacionamentos, ele faz o elogio eu me sentir pertencendo. Eu pertenço a esta família. Voltamos nas crenças, eu me sinto amado. Eu me sinto amparado e eu me sinto valorizado. Isso é essencial. Então, não é um simples elogio só para dizer, que camisa bonita, pastor. Não é isso. Ou então o pai que passa do lado do filho e fala, ô filhão, parabéns. E ele fala, parabéns o quê, pai? Parabéns. Pai nem sabe, ele está tentando ser simpático, assim. Eles percebem muito quando a gente não está sendo sincero. Falou, pastor, fale pra gente, né? Como que é essa coisa do elogio no aspecto espiritual? Veja, porque, assim, se a gente for ler Ellen White, a gente tem lá um texto que ela menciona que os elogios não são favoráveis, né? Não deveríamos elogiar. Mas... Veja, de fato, o que a gente tem na vida? É muito difícil pessoas que são equilibradas. A maior parte das pessoas que eu conheço enxergam o mundo de baixo para cima. Eles se veem rebaixados e todo mundo é superior a eles. E o outro grupo de pessoas que eu conheço olham o mundo de cima para baixo. Vê as pessoas inferiores a eles. E essa é uma autoestima desequilibrada. A autoestima, ela me leva a aceitar a pessoa que eu sou, e a partir daí eu aceito as pessoas da maneira como elas são. Cristo falou muito sobre isso. E ele deu a régua, ele disse, olha, ame o teu próximo como a ti mesmo. Não é nem mais e nem menos. Está equilibrado. Sim. E depois ele disse assim, ame o teu próximo assim como eu amo a vocês. Então eu tenho que me amar, eu tenho que me aceitar, eu tenho que aceitar a pessoa. Agora, quando eu não menciono, quando eu não destaco as qualidades, quando eu não menciono as coisas boas e corretas que a pessoa faz, quando eu não elogio, eu jogo a autoestima para baixo. E quando eu elogio, eu jogo a autoestima para cima demais. E nenhum dos dois dá o equilíbrio. Então, hoje a gente entende, dentro do ambiente religioso, que a maneira correta de elogiar, a gente não fala nem elogiar. A expressão que a gente usa é afirmar. Afirmar a pessoa. Não é chegar para o pastor lá na igreja e falar, pastor, que sermão, olha, adoro ouvir os seus sermões. Eu recebo isso com muito carinho, mas essa não é a maneira correta de falar. O correto é chegar para o pastor e dizer assim, pastor, olha, foi uma bênção a maneira como Deus falou através de você hoje. Então, quando o pai chega para o filho, e a abordagem dele tem que ser nessa direção. Filho, é muito gostoso ver o que Deus está fazendo através de você ali na escola, a maneira como Deus te capacitou hoje ali no campo de futebol. Então, assim, aí o filho começa a entender que ele faz muitas coisas boas, então ele tem uma boa autoestima, mas que quem faz isso para ele ou por ele é Deus que habita nele. Então isso dá um equilíbrio muito bonito. Isso não impede nada de a gente ter palavras de afirmação, como, por exemplo, numa conversa, vamos supor, o filho dá a opinião dele, tipo assim, nossa, eu nunca tinha pensado a respeito disso, gostei desse pensamento. Sim, correto. Né? Olha assim, nossa, você fez esse negócio tão bem, eu não tinha, eu não conseguiria fazer dessa forma aí. Gostei muito dessa sua maneira de lidar com a situação. Quer dizer, são formas, né, de a gente afirmar, e isso é continuar construindo pontes, na verdade, um novo relacionamento, um novo começo, né? Gostei da sua iniciativa, filho, parabéns. Sim. Né? Esse tipo de coisa é apreciado, né? É uma afirmação que será muito apreciada. Coisas pequenas, coisas grandes, pessoais, questão do trabalho, corriqueiras, né? Tudo está sendo válido. Sim. Tem a questão das memórias, né, Denise? Sim. As memórias constroem muitas pontes ou não.
né? Depende de como elas são feitas. A gente pode falar desde coisas simples e muito significativas. Uma carta, um bilhetinho, deixar um chocolatinho com um recado. Sabe uma coisa assim, diferente? Eu costumo dizer que o simples, ele saiu da usualidade, mas ele faz diferença. O que é o simples? É o olhar, é o ouvir, é escrever alguma coisinha. Isso, talvez 20 anos atrás, era muito simples, mas agora não é. Agora é recadinho no WhatsApp. Quando vocês estavam falando já antes, mais no começo, né? Eu fiquei pensando que uma das formas de a gente desenvolver essa construção mesmo, esse novo começo, é aprender a ouvir. A gente já até comentou aqui anteriormente, mas essa ideia do ouvir o filho, a filha, é fundamental. Porque hoje dificilmente se tem tempo. E quando de repente se teve tempo, quem sabe os pensamentos eram tão opostos que o pai ou a mãe não tinham tempo, não travavam, né? Não tinham, ouviam, mas não escutavam de alguma maneira. Então, esse ouvir aí hoje pode trazer a construção de uma memória muito importante para eles. O problema é que quando os filhos precisam falar, os pais estão construindo uma carreira profissional e não tem tempo para ouvir os filhos. E a hora que os pais aposentam e agora eles têm tempo e querem ouvir os filhos estão construindo a carreira acadêmica e não tem tempo para falar. E às vezes os pais não sabem muito como colocar isso daqui. Então é aproveitar hoje, nessa fase da vida, aproveitar as oportunidades que tem. E eu queria dar um reforço para aquilo que a doutora Márcia mencionou, porque nesse mundo de tecnologia, a gente não tem mais bilhetinho por escrito. E isso faz muita diferença, assim. É muito gostoso quando você recebe uma coisa que é fora do comum. Então, um obrigado por WhatsApp, uma mensagem, uma chamadinha telefônica, tudo bem, isso é sempre legal. Mas é bom quebrar essa rotina e às vezes deixar um bilhetinho, mandar uma cartinha pelo correio. Quem que recebe carta pelo correio hoje? Uma outra forma que eu acho que a gente pode construir memórias, mesmo que a gente não tenha tido, vamos supor aí, tanto tempo com eles, devido a tanto trabalho. Não sei para quem que a gente está aqui falando, se alguém que sai muito cedo de casa, a mãe, o pai, tudo para dar conta de trazer a subsistência para dentro de casa e de repente não teve tanto tempo assim. Mas sabe que há coisas que foram vividas por essas crianças lá na escola, na igreja, que você ganhou alguma coisa, algum detalhe deles. Essas coisas que provavelmente você não deve ter jogado fora, se você fizer um livro das memórias e colocar ali esses objetos ou uma caixa e escrever o significado daquilo para você naquela época, o significado disso para você hoje, isso permitir a construção de memórias, desde que esses filhos possam ter acesso a esse material, sabe? Eu acho que é legal pegar aquelas coisas que a gente já ganhou, falar assim, olha, você lembra disso aqui? Eu lembro bem. Você foi na escola, no Dia das Mães, você estava assim, e de repente o filho até pode surpreender. Nossa, mas ela lembra disso? Meu pai lembra disso ainda? Então, a gente conseguir resgatar esses momentos vividos, né? Também vai ser um aspecto importante para a construção dessa nova memória com eles, desse novo caminho, né? E, ao mesmo tempo, vai fazer eles perceberem que, sim, talvez não estivesse tão presente, mas estava. Isso é demais. Isso não é só construir memória, é construir vida, né, Denise? Nossa, que legal. Tem um aspecto, assim, mais técnico, que são os tipos de memória. Vou falar bem rapidinho sobre isso. Então, a gente tem aqui, memória, processo cognitivo. A memória é um processo cognitivo. Acontece alguma coisa dentro do nosso cérebro e aquilo é armazenado, tá? Vou falar de um jeito, assim, mais rapidinho. Tem memória curto prazo, que são essas assim que a gente guarda e daqui a pouco, já não lembro. Como é que é o nome daquele lugar que a gente visitou? Isso acontece. Sim. Tem memória longo prazo, que a gente chama de remota ou declarativa também, tá? E essa memória, sabe quando que ela é estabelecida na gente? Não. Na infância. Uau. Tá? É perfeito, né? Nosso Deus é perfeito. Tem memória sensorial.
diz respeito aos nossos sentidos, tá? Então, às vezes, você chega na casa de alguém e tem aquele cheirinho, você fala, nossa, que cheirinho da casa da minha avó. Você chega em um lugar, nossa, por que as lojas usam essências bem estudadas? Porque você passa em frente daquela loja e não é só comida. Você para e olha assim, você tem vontade. É verdade. Não é só comida. Às vezes isso tem a ver com uma loja de um lençol. Ai, que delícia dormir num lençolzinho desse. Até aquele cheirinho, até isso. Então, pai e mãe, lembre-se, quer seja o seu filho pequeno, adolescente ou adulto, nós podemos criar essas memórias nos nossos filhos. Sim. Tá? Por isso que nós estamos aqui. O ambiente da casa sempre vai criar memórias para eles, mesmo James quando adultos. Dobson, na década de 80, já escrevia sobre a importância das tradições em família, porque elas criariam essas memórias. Exato. Isso. Tem uma memória que é a semântica, que é o do significado, né? Olha o que diz. Ela se refere a fatos e não a datas. Então, a gente não vai lembrar, foi em qual ano, foi em qual dia. Não, mas a gente vai saber aquele evento, marcou. A gente tem que saber que memória tem a ver com coisa que foi significativo. Talvez a gente esteja ouvindo isso daqui, conversando sobre isso hoje, para quê? Para começar a construir isso daqui para frente, se não foi possível lá atrás. Talvez quando seus filhos eram pequenos, você trabalhou muito, correu, mas daqui para frente você pode fazer diferente. Sim, e daí a gente vai entrar naquele ponto, né, de a gente conseguir estar mais presente nas fases, nos períodos especiais da vida deles, né? Mesmo como jovens ou casados. Talvez o filho já está casado, mas é o neto que está fazendo aniversário. Ele, de repente, foi promovido. Por que não? Por que eu não vou, nesse momento, fazer a festa, né? Em relação a esse fato tão importante para ele, na vida dele. Então, são datas especiais, são bons momentos, são eventos para construir essas memórias aí. Eu costumo dizer que a minha família busca pé. Eles são queridíssimos. Qualquer ocasião, se é seu aniversário, você não vai fazer festa, não tem problema, nós estamos indo aí com o nosso bolinho. Eles estão presentes. Os meus tios até hoje, gente, eu tenho 47 anos, eles não deixam passar meu aniversário, me ligam, me mandam um recadinho. É algo assim que foi construído e que não tem como eu ser diferente. Eu tento passar isso, e os meus filhos tentam, sabe? Faz a mesma coisa. São coisas vivenciadas. A gente não falou essa palavra. Memória tem a ver com experiência e com vivências. As vivências fazem diferença. Bom, agora esse fato aí de estar junto com sua família nas festas, deve dar muita risada isso aí não é? Sim. As risadas, esses momentos leves da vida, né? Essa coisa de a gente poder gargalhar do nada, ou vendo um filme, ou rir um do outro por alguma coisa. Isso também não é importante dentro desse novo começo? Isso é sadio, isso é vida. Tem um autor muito conhecido, que talvez você já tenha escutado falar, é o Viktor Frankl. Ele fala sobre o humor, sobre o bom humor. Ele diz que é uma arte e que pode aproximar as pessoas. E que também esses sorrisos, essas gargalhadas, elas fazem a gente enxergar a vida de um ponto de vista diferente. Sabe quando tem alguém na roda que sempre, nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito, que louco, e não é que funciona, e não é que é gostoso? Ela facilita a aceitação das coisas, muito. Né? Ela abre áreas novas do cérebro. Isso mesmo. Esse autor, ele diz que é como se fosse um truque útil para a arte de viver. Eu costumo dizer, às vezes, para os pacientes, tente quebrar uma situação que vai virar estresse, brinca um pouquinho. Faz uma brincadeira, sabe? Do tipo, aqui em casa está proibido tomar suquinho na hora da refeição. Então, o que a gente faz? Mas o pai pegou o suco. Então, você vai dizer, suquinho, está combinado que a gente não vai mais tomar aqui, né? Mas hoje vai passar. Né? Sobremesa. Mas a gente agora só no final de semana que tem uma sobremesinha. Sobremesinha, hoje é terça-feira. Quebra aquilo que ia virar uma briga ou uma discussão com um bom humor. Com um humor assim que não é piada, não é sarro, mas é uma pitada de que quebra aquele... Eu acho que isso também tem a ver, gente, com um aspecto assim. Sabe aquele momento quando você vai ver que seu filho vai fazer algo que você se irrita, aquela coisa que não vai dar certo, enfim. É tentar pegar essa situação e não responder na lata como você gostaria. Nesse novo começo,
usa uma nova estratégia, a estratégia do humor, né? Ah, mas você vai... Ah, tô entendendo, né? Você tá meio velhinho, por isso que você tá desse jeito, por isso que você tá querendo isso. Então, entra com uma nova frase, meio assim, de humor, mesmo que não seja fácil, a gente vai aprendendo isso. E dá um sorriso junto, porque isso vai tornar leve, vai surpreender seu filho, porque ele vai estar esperando uma outra reação sua. Certo? E ele vai realmente perceber. Você é uma nova criatura, buscando um novo relacionamento com ele. Isso é muito interessante. É desafiador também. Deus tem um senso de humor que é muito gostoso. Ah, mas tem mesmo, né? E às vezes, nem sempre a gente pensa nisso. A gente sempre tem a visão que Deus é sério, sentado no trono. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo esse senso de humor em detalhes que a gente não para pensar. Quando ele prometeu que não ia mais destruir a terra por inundação, o sinal que ele deu foi um arco-íris. Qual é a criança que não adora correr, brincar com o arco-íris e fica encantada quando olha para aquilo? É divertido, é alegre. Até nas posturas e atitudes de Deus, quando Cristo habitou aqui na terra, depois que entrou o pecado, ele pediu que o povo construísse um santuário para que ele pudesse habitar. Uhum. E, claro, isso tem implicações teológicas, mas quando ele despediu dos discípulos, foi ao céu agora, sentar à destra do Pai, como ele disse que iria, então vem a outra pessoa de Deus, que é o Espírito Santo. E ele chega de maneira totalmente diferente, com línguas de fogo. E aí agora ele olha, e em vez de pedir que faça um santuário para ele, ele diz assim: eu não moro em santuário feito por mão humana. O teu corpo é o templo onde eu vou morar. Então, tem uma porção de implicações teológicas? Sim, claro que tem. E a gente precisa olhar para elas, mas eu olho para esse senso de humor de Deus. E se a gente for vasculhando pela Bíblia, pastor, é muito gostoso mexer com esse assunto. Basta a gente olhar alguns animais, né? Sim. Ele tem muito senso de humor para fazer alguns animais que a gente... Você olha para a girafa, aquele pescoço da girafa, assim, né? Você olha para o koala, completamente diferente. Então, é sensacional. Eu gosto muito disso. Exato. Gente, então essa ideia do senso de humor, ela precisa ser cultivada, mas agora eu quero finalizar com um questionamento. Se eu estou pronta para recomeçar, mas meus filhos não estão prontos para esse recomeço ou não querem seguir em frente. Ou seja, eu participei desse grupo o tempo todo. Eu estava aqui em oração, em intercessão junto com os meus amigos, eu continuo clamando a Deus, eu continuo fazendo minhas orações de intercessão por eles. Eu percebo que o Espírito Santo trabalhou em mim, que ele me tornou uma nova criatura, porque eu estou disposta, eu estou agindo diferente, mas o meu filho é resistente, a minha filha não quer realmente voltar, ela não quer ceder. Acho que a primeira coisa que a gente não deve desistir é da oração, da persistência e não voltar atrás. Eu estou disposto a mudar e eu mudarei. Eu vou fazendo a minha parte. Na presença do meu filho ou não. Quando estiver longe, vai ser em pensamento e em oração. Senhor, eu tenho tentado, eu estou fazendo a minha parte, trabalha no coração do meu filho, coloca alguém na vida dele. Nós temos tantas experiências de pessoas de anos e anos. Eu tenho na minha família, depois de 10 anos, meu irmão retornou com a minha cunhada, com os filhinhos, e foi uma alegria tão grande para a nossa família. Há esperança enquanto há vida, nós não podemos esquecer disso. Mas ele é difícil, mas é teimoso. Não tem problema. Há esperança em oração. Amém. Eu entendo que o amor, ele é incondicional. Deus não me ama porque eu faço as coisas da maneira correta. Uhum. Deus me ama porque Ele é amor. O primeiro ponto que eu preciso entender é isso. Eu preciso, de fato, amar os meus filhos, mesmo que eles tomem decisões erradas. Eu posso chegar para o meu filho, para a minha filha, e dizer: olha, eu não concordo com essa decisão que você está tomando. Eu não concordo com esse caminho que você está escolhendo. Mas eu amo você. Deus sempre lidou com o ser humano em meio ao pecado. E Deus chegou a suportar. Você olha para os patriarcas da Bíblia, você vê eles bêbados, polígamos,
fazendo coisas assim que são terríveis. E Deus conviveu com estas coisas por amor aos filhos dele. Então, eu preciso entender isso. E a primeira coisa é isso, amar os meus filhos. Eu já vi pais colocarem filhos para fora de casa porque tomaram decisões erradas. Esse filho sai e se sente completamente desamparado. Então, eu preciso amar os meus filhos, ainda que eles não concordem comigo, ainda que eles não aceitem, e ainda que eles não queiram o meu amor, eu vou continuar amando. A oração é fundamental. Porque quando o meu filho está longe de Deus, ele não está orando, ele não está clamando. Mas cada vez que eu clamo, eu permito que o Espírito Santo trabalhe na vida dele. Eu permito que o Espírito Santo vá lá falar no ouvido dele. E se eu insisto na oração, assim, claro, isso passa pelo livre-arbítrio dele, mas o que a experiência tem me mostrado é que não existe muralha de concreto que resista ao poder do amor e da oração. Eu tenho visto esposas orarem pelo marido por 40 anos. Marido alcoólatra, violento, e que daqui a pouco você olha ali na igreja assim, completamente transformado. A doutora Márcia disse que oraram 10 anos, né, pela sua irmã. Nós oramos 35 anos pela minha irmã. E ela tinha uma muralha ali, em torno de uma porção de problemas que em outra ocasião já mencionei aqui, minha família quando teve problemas e tal. E eram barreiras intransponíveis. E a gente começou a orar. E um dia ela ligou para mim e falou assim: mano, o que vocês estão fazendo? O que você está fazendo comigo? Eu falei: nada, não, você está fazendo alguma coisa. Eu falei: eu estou orando. Falou: então é isso. Para de orar porque Deus está fazendo coisas na minha vida que eu não quero. Eu falei: mano, você acha que eu vou parar de orar por você? E aí eu comecei a orar mais. E eu não sabia, meu irmão estava orando, meu primo, o Fernando, estava orando. E Deus começou a agir na vida dela de maneira que ela não imaginava, não esperava. Então, é muito gratificante quando a gente vê o resultado. Então, quando nós falamos de resiliência, a resiliência está aqui. É muito fácil tomar uma decisão e lá na frente atender um apelo, mas de fato eu entreguei a vida a Deus, de fato eu entreguei esse assunto a Deus, eu tô disposto a permanecer nesse caminho, ainda que eu não veja os resultados. Olha para Cristo pendurado numa cruz e a multidão todinha ao redor dele, zombando dele. E ele permaneceu ali, mesmo que naquele momento ele não via os frutos e os resultados disso. E por toda a eternidade ele continua colhendo os frutos dali. Então, a gente precisa olhar para os nossos filhos com esse amor, com essa paixão, e orar incessantemente. E eles entendendo o nosso amor por eles. E o Espírito Santo trabalhando no coração deles. Mais cedo ou mais tarde, a muralha vai quebrar. Pode ser até que os pais não vejam em vida. Porque isso é outra coisa que eu convivo muito com isso. Pode ser até que os pais não vejam em vida. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. Eu amo esse texto. Ele é profundo para todas as coisas da nossa vida. Confia nele. Confia nele. Eu tenho pregado muito sobre isso daqui. Você vê um sujeito que está dirigindo o carro na estrada, morrendo de sono, e a esposa dizendo assim: não dá, está perigoso, para o carro. E depois de umas 3 saídas da pista, finalmente ele para o carro, a esposa assume o volante, ele dá a volta, senta do outro lado e faz o que agora? Não dorme mais. Então ele entregou o carro para a esposa, sim, mas confiou nela? Não. É assim que a gente entrega a vida para Deus. Verdade. Então o texto diz: entrega o caminho ao Senhor, confia nele, permaneça com ele, dê tempo para Deus agir. E certamente Deus vai agir. Amigos, eu tenho certeza que foi muito especial este episódio para você. Nós encerramos aqui esses podcasts e tendo a certeza de que Deus está ouvindo cada oração que você tem elevado aos céus.
tendo a certeza de que Deus conduziu todas as ações feitas aqui nesse programa, em todos os outros momentos, que Deus, através do seu Santo Espírito, falou através de pessoas que estavam aqui para que você pudesse crescer. E eu termino aqui dizendo, não importa onde seu filho ou sua filha esteja, Deus sabe onde ele está e ele vai atrás, não importa onde estiverem. Este filho que tanto você chora por ele, que tanto você ora por ele, antes de ser seu, ele é de Deus. Ele tem um amor muito mais profundo por ele do que você tem por este filho e por essa filha. Por isso, eu vou aqui mais uma vez repetir o texto que foi mencionado. Entregue esse filho ao Senhor. Entrega. Entrega. E daí, confia. Deus é Pai. E Ele quer apenas a salvação e a felicidade dos seus filhos. Deus tem maneiras diferentes, incríveis, que você não imagina, para fazer e chamar a atenção do seu filho ou da sua filha, para que volte para os caminhos de Deus. Talvez não seja da maneira como você espera ou imagina, nem no tempo que você deseja que aconteça. Mas apenas confia. Este filho é precioso para Deus e Ele não vai lidar com ele de qualquer maneira. Ele vai fazer tudo. Ele já mandou seu filho unigênito para morrer por ele. Confie nisso. Deus abençoe você e compartilhe suas histórias conosco. Um grande abraço e a gente vai se encontrar em algum outro momento por aí. Tchau!